casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando em outro vaso de acordo com a sua. Então o Senhor dirigiu-me uma palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês assim como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Deixa eu só ler o versículo 7 também. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado. 8. E se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Hoje eu quero falar de um tema que eu já falei há um tempo atrás, e eu falei que a gente ia começar uma série chamada Homens de Guerra, mas querido, Deus ele vai apontando os caminhos e nós vamos sim ter essa série. Mas agora Deus ele quer que nós ouçamos, na verdade Deus quer que você ouça sobre algo, sobre um tema que muitas das vezes nós negligenciamos. E o tema é soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando a gente fala sobre soberania de Deus, preste bem atenção, vou te contextualizar um pouco, te colocar dentro da etimologia, dos significados das palavras, para você ter um entendimento, amém? Amém? Então preste bem atenção. A palavra soberano, ela vem do latim superanos, que significa super, alto, acima, elevado. Então, soberano é alguém que está acima de tudo, que tem o governo. Quando nós falamos sobre soberano, soberania, nós lembramos de alguém que criou todas as coisas, exceto o pecado. Porque o pecado, ele é um fruto da desobediência. Mas quando nós olhamos para o Deus soberano, nós precisamos entender que nesse lugar existe a responsabilidade humana. Porque nós cantávamos antigamente uma canção, pode baixar o tom fazendo favor, que era: Tu és soberano, absoluto. Só para você entender o que eu estou te falando cantando. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E a canção dizia, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Então, quando eu olho junto com vocês para a soberania, é um Deus que está no alto, que tem o controle de todas as coisas. Só que eu posso fazer você pensar um pouquinho? Posso? Essa palavra, um dia eu estava no supermercado em 2020, fevereiro para março de 2020, quando Deus começou a falar sobre esse tema ao meu coração, através de um livro que eu li do Dr. Carson, quando ele falava sobre a soberania de Deus. E nessa época chegou a pandemia. Eu me lembro até hoje, estava em Belo Horizonte, e quando estava lá, um amigo meu baiano chegou, Sodré,
você tá sabendo desse negócio de pandemia e tal? Eu falei, cara, não tô sabendo de nada. Aí ele já veio com álcool, ele, rapaz, tá acontecendo um negócio. Eu falei, sério, pastor Antônio? Ele falou, tá. E quando eu voltei para casa, eu comecei a olhar para tudo isso, e vocês vão lembrar junto comigo. Quando deu em março, abril, o caos estourou. Sim ou não? Daqui a pouco, eu não sei para vocês, mas para mim, olhar todo mundo de máscara dava uma sensação muito estranha, uma sensação de medo, uma sensação de que, meu Deus, todo mundo está doente, né? Começou a fazer culto online e às vezes, quando a gente chegava para fazer culto online, quantas vezes eu fui com o Dani fazer o culto online, chegava assim, ó, ei, meu... Não pode pegar na mão. Chegava em casa, o que a mulher mandava fazer? Álcool. Não, a minha fazia eu ficar despido na porta. Vocês também, assim, algumas mulheres, deixa a roupa suja aí, tem vírus. E um dia, quando eu estava no supermercado, um cara chegou para mim, ele olhou e falou bem assim, ah, você é o Sodré, você é o pastor. Eu falei, meu Deus. Ele falou bem assim, Mateus 24 começou a se cumprir? Eu falei, agora eu virei profeta também, evidente. Começou porque dizem que rumores de guerra, isso, aquilo, mas ainda não é o fim. Eu falei, calma, querido, ainda não é o fim. Entendeu? Porque o terremoto que a gente ouve na Bíblia, se você olhar em países, pode pesquisar, sempre tem um terremoto em algum país. Então esse terremoto que a Bíblia está falando não se compara aos terremotos que a gente viu ou com essas escalas que são alteradas. Não. Quando o fim chegar, não queira ver, queira estar com a vida em Jesus. Por mais que eu acredito que, cara, vamos para a tribulação, se Deus tiver que nos guardar nesse ambiente, eu acredito assim, vamos para cima. Se você acredita que Ele vai te arrebatar logo de vez, amém. Querido, eu te dou um conselho, durma como se Ele fosse voltar agora. Viva como se Ele fosse voltar agora. Mas amanhã, lute com todas as suas forças, porque se a guerra vir, nós estaremos com o nosso coração em Jesus Cristo. Então, quando me perguntaram isso, eu cheguei em casa e eu comecei a ler a Bíblia, não dava para ir trabalhar, a escola estava fechada, e eu falei, meu Deus, o que tem que fazer? E eu lembro que logo eu olhei e falei, o mundo está com tantas perguntas sem respostas. Senhor, o que o Senhor tem para nós? E, gente, eu lembro que aquele dia eu fui para o quarto, eu fechei a porta, eu peguei uma Bíblia e eu baixei um plano que eu precisava, que eu queria fazer, e eu comecei a ler o Velho Testamento. Eu sei que de 2 a 3 meses eu li todo o Velho Testamento, e eu ficava ali, e o Senhor começou a falar ao meu coração, porque Isaías vai dizer que ele fala as coisas do fim desde o princípio. E eu falei, Senhor, eu quero entender o que o Senhor está falando nesse tempo, eu quero entender o que os profetas disseram, e você quer um resultado? Eu não tive respostas sobre as perguntas. Por que de tantas mortes? Todo mundo ainda tem dúvida. Será que a vacina realmente valeu? Será que ela não vai ter efeito daqui, de rebote, daqui a um tempo? Gente, perguntas sem respostas. Mas de uma coisa eu sei, Ele continua soberano. Por que eu estou te falando isso hoje? Porque a soberania de Deus é algo que mexe com a gente. Nós somos acostumados a viver a nossa vida. Deus nos criou para ser dependentes dele, mas nós queremos, por conta do pecado, viver na nossa autossuficiência. Lembra de quando a serpente aparece? Ela começa a conversar ali com a mulher, com o homem, e ela começa a colocar coisas na cabeça. Será que é isso mesmo? Será que se vocês não comerem, vocês não vão ser parecidos com Deus? E daqui a pouco o homem está ativo demais. O homem está buscando a sua própria vida, e o homem deixa de estar nesse lugar de soberania e falar, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Porque o que eu vim te falar hoje é, você está nas mãos de um Deus soberano. E quando você entende que está nas mãos dele, querido, tudo faz sentido. Porque um exemplo que você já viu na internet,
A gente entrega a nossa vida na mão de um Uber, que você não sabe se foi ontem que ele pegou a carteira, você não sabe se esse cara é um meia roda ruim, você não sabe, mas você confia no controle desse homem, não é assim? Você entrega a sua mão, a sua vida na mão de um piloto de avião que você nem vê o rosto. Teve um dia que eu estava com isso na minha mente. Quando você começa a pregar, você viaja. Eu passei assim, entrei no avião, falei, qual era o moço? Deixa eu ver só o piloto. Falei, pelo menos vou olhar pro rosto dele, né? Pelo menos tipo assim. Porque alguém faz isso, gente? Ninguém faz isso. Mas o nosso piloto, ele nos dá a oportunidade de olhar para ele. Como eu olho para ele? É quando eu olho para a palavra. É quando eu vejo que ele está em todos os lugares que ele criou. Hoje os meninos cantaram, eu te vejo em tudo, na formação das nuvens. Quando eu olho para tudo, eu falo, meu Jesus é soberano, meu Deus é soberano, e ele está lá. E se ele está lá, ele governa a minha vida. Hoje eu falei de manhã, a gente chega na igreja, hoje eu cheguei aqui, querido, e eu saí de manhã para caminhar, e um monte de coisa, orei essa semana, meu Deus, minha vida, isso, aquilo, e daqui a pouco eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, e Deus começou a falar, prega sobre soberania, fala sobre isso. Antes de começar a pregar, Deus usou uma pessoa que subiu aqui em cima e falou tudo que eu orei. Ela não pediu microfone, ela só veio e falou no meu ouvido. E hoje o Senhor falou bem assim, continue, porque a tua vida está nas minhas mãos. Sabe o que eu vim declarar, querido? A sua vida está nas mãos de Deus. A gente cantou, a Deus eu entreguei. Foi isso? O barco, entrei no mar. Pra longe eu naveguei. Pra longe eu naveguei. Não vejo mais. Só Deus e eu agora. A gente cantou também uma canção que nós dissemos assim no final. Porque ele vive, posso crer no ar. Só tô te lembrando. Porque ele vive. Temor não há. Temor não há. O que você cantou sobre a soberania? Mas eu Está nas mãos de quem? do mesmo está. E eu quero entender o texto com você, porque cantar nós cantamos. Agora a gente precisa entender para que essa canção vire um padrão de pensamento que vai modelar o nosso comportamento amanhã. Amém? Porque Jeremias, ele vive num tempo de caos de Israel. Tá vendo que no versículo 7 e 8 que nós lemos, parece que, não só parece, Deus está muito bravo com o povo. Deus fala bem assim, eu sou tão soberano, se eu decretar isso, vai acontecer. Se eu mandar aquilo, vai acontecer. Mas se vocês se arrependerem, eu vou mudar tudo do que eu tenho planejado. Deus está falando bem assim, vocês não sabem, Israel, mas vocês estão nas minhas mãos. Por que nós falamos esse texto? Porque Israel está vivendo um tempo de corrupção, um tempo onde os sacerdotes tinham se vendidos, um tempo onde eles pregavam sobre paz, mas não existia paz. Eles falavam a paz, e Deus está falando, não, está chegando um tempo de guerra. E Deus fala bem assim, está na hora, Jeremias, de se levantar. E a palavra do Senhor veio a Jeremias, ele fala, desce a casa do oleiro, e ali você vai ouvir uma mensagem.
Eu já preguei esse texto esse ano, mas não dentro dessa finalidade que eu estou falando hoje, porque quando eu olho para isso, ele está falando assim, desce, porque o oleiro tem casa. O problema é que muita gente quer ouvir o oleiro em outro lugar. E eu não falo só de igreja, amém? Eu falo, aqui a igreja, sabe o que é? Uma reunião dos santos, onde juntos adoramos ao Senhor, Ele nos dá diretiva, mas a casa do oleiro se chama o lugar secreto aonde você decide ouvir o Senhor. A casa do oleiro é quando eu fecho a porta do meu carro, do meu quarto, da minha casa, e eu falo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Porque em meio, lembra da pandemia? Em meio a tanta coisa, Deus falou bem assim, Sodré, desce a casa do oleiro. E sabe que quando eu desci igual Jeremias, sabe o que aconteceu? Eu vi que ele continua trabalhando lá. Simples. Porque tem muita... Cadê Deus? Aonde está Deus? Está acontecendo o problema, Deus está fazendo o quê? Trabalhando. Sabe o que ele estava mostrando para Jeremias? Jeremias, parece que está dando tudo errado em Israel, mas eu continuo trabalhando. Sabe o que Deus fala para mim e para você? Tem situações da nossa vida que a gente acha, meu Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Ele fala bem assim, vem para o lugar de intimidade. Vai para o lugar da oração. E quando você vai para esse lugar, você percebe que Ele continua trabalhando, querido. Você percebe que ainda tem palavras de vida. O mundo quer te envolver. O mundo quer te fazer viver tantas coisas. Mas Ele fala, tem vida para você. Querido, a pandemia foi um tempo de sim, de tristeza. Muitos, para famílias aqui, para nós. Só que de uma coisa. Se você falar, pastor... Teve tristeza? Teve, por exemplo, o Lipe não está aqui, meu concunhado, mas antigamente na Assembleia, nossos pastores, os dois morreram, não é, Dani, na época, no mesmo dia. 11, não é, mãe? Isso, antes de minha mãe caminhar com a gente, ela estava lá, e eu lembro, 11h30 da manhã, meu filho, pastor faleceu. A Camila trabalhava no hospital, né, Camila? Você viu isso? Quando deu 11h50, minha mãe me liga, meu filho, a esposa dele também faleceu. Aí você olha para tudo isso, meu Deus, que guerra, que caos, o que está acontecendo? E Deus está falando bem assim, calma, eu não perdi o controle da situação. Calma, nesse lugar tem uns que eu estou retirando sim para mim, porque, querido, Deus tem o dono de tudo. Soberania significa que Ele tem o sim e tem o amém. É dele todas as coisas. Por isso que quando eu leio 1 Coríntios carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, ele vai dizer, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas. E eu falei, meu Deus, se é discernida no Espírito, eu preciso para o lugar secreto. Aí eu li o próximo versículo. Giovanni, só um pouquinho para mim, obrigado. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que eu comecei a orar depois que eu lembrei desse texto? Falei, Senhor, me dá a tua mente. A gente está pensando em tanta coisa. Me dá a tua mente, Senhor. Querido, sabe o que Deus quer te dar em meio ao caos? A mente de Cristo. Porque tem situações que você vai fugir do teu controle. Tem situações que não vai dar, mas do controle de Deus não foge. Porque Ele é soberano. Amém? Vocês estão aqui?
Porque a palavra vai dizer, em Romanos capítulo 9, versículo 18, vai dizer, portanto, Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem quer. Lembra do faraó? Próximo versículo. Contudo, alguns de vocês me dirão, então, por que Deus ainda nos culpa? Porque, pois, quem resiste à sua vontade, sua soberania, vai. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Quem somos nós? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Por que eu nasci nessa família? Porque, pais, fica nesse texto, pais, em nome de Jesus, tenham sabedoria para conduzir os seus filhos. Eu prego o evangelho aqui hoje, amém? Ah, por que eu nasci com esse cabelo? Tem muitas meninas com crise. E nesses lugares são a hora que Deus quer usar paz para imprimir identidade e dizer assim, você nasceu assim porque você é amada do Senhor e Ele quer usar um propósito na sua vida. Só que tem muita gente com crise, porque não está conseguindo entender que o oleiro, ele forma, e quando ele faz é a vontade dele, porque o versículo 21 vai dizer, não tem o oleiro autoridade sobre a argila, para fazer do mesmo vaso um barro para propósitos especiais e outro para uso comum. Sabe o que ele está dizendo? O oleiro, ele tem toda a autoridade sobre a minha e a sua vida. Eu me lembro de João 10, 27, se não me falha a memória. Jesus fala bem assim, eu conheço as minhas ovelhas ouvem a minha voz e ninguém, próximo versículo vai dizer, eu lhe dou vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém pode arrancá-la. Você está nas mãos do oleiro. Sabe o que ele está dizendo? Jeremias chega lá e Jeremias fala, poxa, o oleiro tem casa. E quando ele chega na casa dele, ele vê que ele está trabalhando. E quando ele vê que o oleiro está trabalhando, a Bíblia não disse que ele ouviu uma mensagem, mas tem hora que a mensagem ela é visual. Deus queria desenhar para Jeremias, porque a Bíblia vai dizer assim, mas o vaso de barro, versículo 4, que ele estava formando, estragou-se. A palavra original vai dizer que esse vaso deteriorou, vai dizer que esse vaso, ele perdeu a forma, não porque o oleiro falhou, mas porque o vaso se estragou. Preste bem atenção, a Bíblia não fala que o vaso quebrou, a Bíblia fala que ele se... Aí daí que eu entro. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Não tem problema se estragar. Tem hora que nós somos meio estragados, gente. Tem hora que um probleminha vem e começa a feder de novo. E Deus fala bem assim, o problema não é se estragar. O problema é quando você está fora das mãos do oleiro. O problema é quando você não entende que o oleiro ele quer te refazer. Porque ele fala bem assim, eu não posso fazer assim também com vocês, ó Israel. Eu não posso de novo remodelar vocês. Eu não posso de novo trazer um propósito de vida para vocês. Sabe o que Deus está falando? Deus, ele quer uma geração que esteja nas suas mãos, querido. Mas nós temos dificuldade, de olhar para ele e dizer, Senhor, eu estou nas suas mãos. Quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando as circunstâncias vêm, a gente olha para nós mesmos e esquecemos desse ambiente que o Senhor tem para nós. E o Senhor está dizendo assim, eu quero que você viva o propósito. Eu quero que você ame a verdade, mas seja responsável. Soberania de Deus, diga soberania de Deus. Responsabilidade humana. A responsabilidade de estar nesse lugar é minha e sua. Tem muita gente dependendo dos outros. Queridos, essa semana eu passei mal e ainda estou com voz ruim. Amanhã a gente viaja, essa madrugada a gente viaja para o Rio.
e um monte de coisa, e eu precisava conversar com tanta gente da igreja, e tanta gente, e eu comecei assim, chegou uma hora que Deus falou bem assim: calma, porque a espera deles também é um tratamento para eles. Porque se eles vão lá no SUS, precisa esperar ou não precisa? E por que quando a gente tem nossos probleminhas, a gente quer urgência? A gente quer, nossa, é agora. Não, o pastor, o fulano, o Bertano. E a gente não consegue recorrer àquele que é todo poderoso e soberano. Eu não estou dizendo que eu não vou conversar com você, não é isso, querido. Mas nós estamos vivendo uma geração que ela quer viver escorado nos outros e ela não quer assumir uma responsabilidade e dizer: é nesse lugar que eu oro, é nesse lugar que eu busco, é nesse lugar que eu quero viver a presença de Deus. Tem uma geração que não quer esperar. Tem uma geração vivendo de coisas rápidas. Entenda o que eu vou falar, porque eu vou tentar escolher as melhores palavras para dizer para você. Nós estamos numa geração rápida. A gente leva quanto tempo, talvez, para engordar? Meia hora, né? É um dia, né? É um mês. É um mês. E a gente acha que Jesus tem Monjaro para nós. A gente acha que Jesus tem Ozempic para nós. Não tem problema o Monjaro, tem o Ozempic. Ou qualquer outra substância. Até eu pensei em tomar esses dias para eu ficar mais leve, né, Renato? Para nós correr mais leve. Mas se eu for, tem que ir no nutrólogo. Não estou falando mal de Monjaro. Eu estou falando de uma geração que quer atalhos, de uma geração que toma um Monjaro, mas não vai fazer exercício físico, uma geração que não muda a mente, aí tá cheio de Monjaro, Ozempic, tantas coisas, e ele quer viver do mesmo jeito. E quando o desmame do Monjaro chegar, você vai fazer o quê? Se você não mudar a sua mente? Eu estou falando mal do Monjaro? Eu estou falando de uma responsabilidade que nós precisamos assumir. Que Deus te dê dinheiro para comprar Monjaro se você quer. E eu também. Apesar que eu quero correr. Mas de uma coisa eu estou falando. É uma geração que quer atalhos. Uma geração que não quer estar na mão do oleiro, que não quer ser refeita. Uma geração que não quer ir para o lugar do secreto em oração, clamar a Jesus Cristo, ir para a palavra todos os dias e falar: Senhor, eu olho nos seus olhos. Nós queremos atalho e Deus está falando: eu tenho um processo para você. Porque vai lá, o oleiro está trabalhando. O oleiro está cuidando porque ele não quer que você vira caco. Que é difícil depois. Porque se você está aqui, hoje uma pessoa chegou para mim chorando: pastor, eu estou estragado. Falei: amém, ainda bem que você está aqui na mão do oleiro, está tudo certo. Ainda bem que você não está lá em Jeremias 19, que eu estou lendo 18, né? 19 já é, porque na época a manufatura de vasos era algo bem latente do lugar. Então, olha, você vê o capítulo 19, vai comprar um vaso de barro, de moleiro. Leve com você alguns anciões do povo. E onde que eles vão? Para um lugar chamado Ben-Rinom, que era o quê? Perto da entrada da porta dos... E proclame ali as palavras que eu disser a você. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Tem uns que se estragaram. Eu estou querendo refazer. Mas tem uns que já estão cacos. Mas vai lá que a minha palavra também vai atingir o coração deles. Vai lá que esse lugar também eu quero transformar. Eu não sei se você está aqui nessa noite, querido, mas há uma palavra de Deus para mim e para o seu coração. Ele quer transformar a minha vida e a sua vida. E não existe atalho, existe processo. Não adianta pregarmos sobre prosperidade, sobre isso, sobre bênção, se nós não queremos o Deus da bênção. Porque ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e do lugar da casa dos seus pais e vai para o lugar que eu vou te mostrar e ser tu uma bênção. Deus já disse: você já é uma bênção. E ele disse: ei, as bênçãos correrão atrás de nós, os milagres. E a gente está correndo atrás de bênção. A gente, eu preciso ir na campanha, eu preciso. E Deus está falando: vai para o seu quarto e vai orar. Vai sentar com o seu marido e vai resolver o problema com ele.
Vai sentar com o seu filho. Você senta com o filho de tantas pessoas e não tem autoridade para sentar com o seu e declarar a vida sobre ele. Sabe o que Deus está falando? Você está nas minhas mãos. Porque quando a gente está nas mãos de Deus, tem coisa que parece que é o fim, mas Ele diz, é só o começo. Não vai dar tempo de eu pregar. Mas de um personagem eu vou falar com você, antes de a gente ir para o fim. Existia um homem chamado José. Qual é o nome do homem? A Bíblia diz em Gênesis 37 que José era um menino de quantos anos? 17. E quando eu olho para José, eu vejo um menino nas mãos do oleiro. Um menino que sonhava. E quando sonhava, os seus irmãos diziam assim: ah, é? Você então que vai governar sobre nós? É isso mesmo? Você vai governar até sobre o papai, José? Mas o pai que é o patriarca, você está se achando, José? Só que quando eu olho para a história de José, a Bíblia ela nos dá respaldo para entender um processo. Porque os irmãos de José, eles quando ouvem isso, eles fazem o quê? Eles tramam. Mas não parecia que estava indo tudo bem para José? Estou sonhando, está acontecendo. Só que daqui a pouco veio o processo, porque para Deus não tem atalho. E quando José começa a falar, os irmãos pegam ele um dia, rasga a roupa dele, suja de sangue, joga ele num poço, e chegam para o pai e diz: pai, nosso irmão já era. E a Bíblia vai dizer que José foi vendido. Não foi isso, gente? Queriam matá-lo, mas o irmão se levantou e disse assim: não, gente, vamos fazer isso não. Então venderam ele. Quando venderam José, parece que está dando tudo errado, Deus não está no controle. Daqui a pouco ele é vendido para quem? Alguém lembra disso? Ah, gente, eu tenho que abrir aqui. Ele é vendido para quem? Uzis. E quando ele é vendido, projeta para mim, Paulo, versículo 25. Ao sentarem para comer, viram ao longe de uma caravana que vinha de... Gente, presta atenção. José estava ferido? Oi? Sim. Jogaram ele dentro de um poço. José estava nu, porque tiraram sua roupa. Se José não estava tão ferido por fora, mas José estava ferido por dentro. Porque imagina, posso pensar com você? Meus próprios irmãos fizeram isso comigo. Porque tem gente que acha que família não fere, esposo não fere. A gente quer viver num mundo, num amor platônico, né? De que, e Deus está falando isso, existe uma vida real. E eles venderam para quem? Para os ismaelitas que vinham de onde? Eu não sei se vocês lembram, mas Gileade era um lugar que tinha o quê? Bálsamo de cura. Há um bálsamo em Gileade. Há remédio em Gileade. Vem sobre mim. Ah, meu Deus do céu. Sobre a filha de Sião. Há remédio em Gileade. Há um médico. Há um médico em Gileade. Vem sobre para curar. Sobre a filha oh, de... meu Deus do céu. A gente acha que Deus está fora do controle. Os caras estão vendendo o irmão ferido. Eu imagino ele dentro da carroça e o bálsamo ali batendo nele. Fala assim: você acha que você está escravo? Não, mas eu estou te curando, José. Eu estou curando as suas feridas internas. Eu estou curando as suas feridas externas. José, você está dentro do meu planejamento, José. Sabe quando
eu olho para isso, existe um plano de Deus, que Deus diz para mim e para você: eu estou no controle. Só que muitas vezes o mundo, o sistema, as coisas não querem deixar você ver. Mas Deus está dizendo assim: você está indo para o Egito, mas você chega lá curado. Porque Deus não quer te levar para o lugar de governo, sendo alguém que vive cheio de frustrações, sofisma da alma. Deus quer te levar para um lugar curado e cheio da presença dEle. Vocês estão comigo? Diga comigo: soberania de Deus, responsabilidade humana. Alguém um dia precisou ser responsável, sabia? Ele precisou responder. Sabe quem é? Gente, parece que eu viajo, mas não, é porque eu me lembro. Jonas 1, versículo 8. Perguntaram assim: quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde ele vem? Qual é a sua terra? A que povo pertence? Lembra? Estava uma bagunça, Jonas lá no porãozinho, escondido, não foi pregar o evangelho. E o versículo 9 vai dizer que Jonas se levanta e fala bem assim: eu, hebreu, minha profissão, adorador. Ah, meu Deus do céu. Ele falou bem assim: era para eu estar adorando a Jesus e eu estou causando essa calamidade, então eu sou responsável. Tem coisa que a gente quer fugir da responsabilidade. Deus está falando: eu estou te dando responsabilidade. Tem coisa que você está querendo fugir e Deus está falando: esse está na hora de sair desse porão. Deus tirou José lá do porão, lá do calabouço, do fundo do poço. Vai dizer assim: você vai assumir uma responsabilidade, José, porque minha soberania está aqui, eu governo tudo, mas existe uma responsabilidade sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer que logo depois que ele é curado, chega na casa de quem? Potifar. E ali o pecado vem. Porque a gente acha que no lugar da soberania de Deus não tem problema. Pregar isso para você: Deus vai te tirar do Egito, vai te tirar de tal lugar e vai te levar para ser governador. E você vai... Ah, gente. Quando ele chega lá, a mulher de Potifar, a patifaria, não, Potifeia, não sei o nome da mulher. Não era Potifeia não, né, Joyce? Ela vinha todo dia. A Bíblia diz que era todo. Não, a Bíblia diz que era o quê? Dia. Vai lá. Aí quando você cantar: mas todo dia o pecado vem, lembra? Todo dia, era todo dia. E o que ele falava? Não vou desonrar, porque o seu marido, ele me deu responsabilidade. Tudo aqui eu estou liderando, e a única coisa que eu não posso ter posse é você, mulher. Como eu posso desonrar a Deus? Como eu posso desobedecer a Deus? Olha o homem que está na responsabilidade, gente. Olha o homem que no meio da luta ele está permanecendo. Porque depois a mulher monta aí uma trama, né? E uma acusação. E José vai para onde? Para a prisão. Porque ela fala que ele tentou, sabe, estar com ela. E a Bíblia fala bem assim: essa mulher causou um problema, né? Para José. Mas esse problema, ele estava dentro do cronograma de Deus. Que a Bíblia vai dizer que ele vai para onde? Para a prisão. Só que José era tão excelente nas mãos de Deus, que o capítulo 40, versículo 4, vai dizer que ele chegou prisioneiro, mas logo depois o capitão da guarda deixou os cuidados de José, que lhe servia. Depois de certo, sabe o que o capitão falou? Cara, toma a chave, estou conjecturando pra você entender. Você chega aqui como prisioneiro, mas você carrega um coração que governa, porque você está sendo governado por alguém que é soberano. Então toma a chave aqui, José. E José começa a governar. E a Bíblia vai dizer que logo depois de um tempo, você conhece a história, tem o copeiro que está lá, tem o padeiro, os dois têm dois sonhos, cada um sonho, relacionado a três, né? Um 3 pão na cabeça, outro 3 cachos de uva, e daqui a pouco eles perguntam: que interpretação é essa? José fala para nós. José fala bem assim: ó, padeiro, fala uma coisa,
3 dias você vai morrer. Esses pássaros que estão comendo pão aí, ó, já era, você vai morrer. Você, copeiro, você vai voltar a servir o rei de novo. Mas quando voltar, lembre de mim. E ele lembrou? Eu imagino José na cadeia. Cara, o cara esqueceu de mim. Caramba, como pode? Deus tinha falado. Eles esqueceram, ele não falou. Só que, querido, Deus é tão poderoso que um dia o faraó tem um sonho. E quando o faraó sonha, quem pode interpretar? José. Aí o copeiro lembra, fala, eu conheço o cara. Então manda chamar esse cara. E quando eles chamam, capítulo 41, versículo 14, José foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar a roupa, se apresentou ao faraó. Eu não sei se você entendeu esse versículo. Mas José está tão na soberania de Deus e nas mãos de Deus que eu vou me barbear, eu vou trocar de roupa e eu vou me apresentar ao faraó, porque no ambiente onde Deus está fazendo não existe pressa, no ambiente onde Deus está fazendo não existe atalhos. Deus está falando para mim e para você nessa noite, Ele quer te dar capacidade para ser alguém como José, administrador de causas impossíveis, mas a sua alma sempre quer te ludibriar, a sua alma sempre quer te tirar do propósito. E a oração do salmista é: porque está batido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Mas a gente não tem, muitas das vezes, esse coração de esperar no Senhor. A gente fica olhando, olha lá, está fazendo, olha o que está acontecendo, e comigo não. E Deus está falando bem assim, no tempo certo você vai se barbear. Você pode ter chegado aqui no Egito sem roupa, mas era só para você ter contato com bálsamo para te curar. Mas você vai colocar uma roupa, porque vai chegar a hora de estar diante do homem de novo. Eu vim declarar sobre o seu coração aqui nessa noite, querido. Existe um ambiente do céu sobre mim e sobre você. Muitos falam que é autoridade, Deus quer te levantar, mas muitos não falam que a autoridade é sobre aqueles que estão nas mãos de Deus. É daqueles que diz: Senhor, eu entrego o barco da minha vida em tuas mãos. Eu entrego o meu coração em tuas mãos. Porque, querido, preste bem atenção. Agora eu vou encerrar essa mensagem. A Bíblia diz que a Bíblia vai dizer que aquele homem, quando interpreta o sonho de Faraó, 7 vacas magras, gordas, espigas, e vai dizer assim que, isso aí é 7 anos de fartura, mas vai vir 7 anos aonde a miséria vai chegar. Então vamos estocar, vamos guardar. Quando José faz isso, passa 7 anos, e a Bíblia vai dizer que toda a terra tem fome. E quando toda a terra tem fome, a fome chegou aonde? Na casa dos seus irmãos que o venderam. Aí não tem jeito. Até quem acha que está por cima e está ferindo, está debaixo da soberania de Deus. Não tem jeito. A pandemia chegou para todo mundo aquele dia. E quando a pandemia chegou da fome, eles foram para onde? O único lugar que tem comida é aonde? No Egito. E a Bíblia fala que quando aqueles homens chegam, José começa a trazer para perto. Você conhece a história, eu não quero entrar no pormenor, mas daqui a pouco chega um dia que a Bíblia fala, capítulo 45 de Gênesis, versículo 3. Leiam comigo. Então José disse aos seus irmãos: eu sou. Por que José disse que ele era José? Por que eles não reconheceram? Você vai lembrar, os egípcios têm as suas ornamentações, colocam na cabeça, pintam os olhos. José aquele dia estava num traje egípcio e eles não reconheceram. Ele fala: calma, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Meus irmãos ficaram mas os irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiram responder. E ele disse: vem mais perto. Disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão,
aquele a quem vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, o coração de um homem curado não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou na frente de vocês. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. José está falando assim: pode ficar tranquilo, irmãos. Vocês pensaram que me feriram, eu até pensei também que eu fui ferido, mas foi Deus que me trouxe para cá, para salvar a vida de vocês. Sabe o que é a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre governo? O problema é que a nossa política do Brasil, e eu oro para que Deus sempre levante homens com coração, muitas das vezes pensam em si, mas o maior governo é aqueles que pensam nos outros. Porque José está falando: Deus não me trouxe para cá para eu enriquecer e para eu esfregar na cara de vocês quem eu sou. Ele está dizendo: ele me trouxe para que vocês fossem salvos. O maior princípio de governo é quando nós honramos o Senhor e abençoamos vida de pessoas. No versículo 8, preste bem atenção, ele vai tornar a repetir: assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio. Ele me tornou como um pai para Faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador do... Olha isso, ele está dizendo assim: foi Deus quem fez isso. Talvez você está achando que os irmãos de José ficaram assim: nossa, está em paz, né? Porque Deus que trouxe, soberania de Deus. Não, o pai vai morrer depois. E quando o pai morre, capítulo 50, a partir do versículo 16, coloca para mim. Um dia os irmãos vão chegar e vão dizer assim: ó, José, papai, antes de morrer, ele nos ordenou, olha isso, que te disséssemos o seguinte: peço que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com... Agora, pois, perdoa o crime dos servos do teu pai. Quando ouviu o que eles falaram, José chorou. A Bíblia fala que Jesus chorou. Por que Jesus aquele dia chora diante do túmulo de Lázaro? Porque o povo não conseguia compreender a soberania dele. Ah, demorou 4 dias. Não, eu cheguei na hora certa. Vocês não conseguem compreender que eu sou o Cristo. Sabe por que José chora? José está olhando e falando: mas caras, eles não entenderam nada. Eles vieram aqui dizer que papai mandou fazer isso, mas não aconteceu nada. Eles estão querendo se livrar de mim, sendo que eles não estão nas minhas mãos, eles estão nas mãos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que no versículo depois vieram seus irmãos prostrados diante dele e disseram: aqui estamos, somos os teus escravos. Olha o que José vai dizer para esses homens, gente. José, porém, disse: não tenha medo, eu estaria no lugar de Deus. Eu sou soberano. Olha o próximo versículo, vai dizer que, versículo 20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Quando alguém pregar para você sobre José, que Deus vai te dar governo, te dar um conselho, sai fora. Ah, Deus quer te colocar, quem te viu na prova e não te ajudou. Mentira, gente. Porque Deus nos coloca em lugares para que a gente abençoe vidas. Quando nós estamos na soberania de Deus: ah, falhou comigo. Obrigado, porque Deus está me elevando no padrão mais alto. Tem pessoas que nunca vão chegar em lugares que Deus tem. Pastor, como que você fala nunca? Elas nunca vão chegar se não mudarem a mentalidade. Já viu, gente? Estão parando meu ministério. Meu Deus. Nossa, ó, fizeram isso comigo. Apesar que um dia eu quero pregar sobre ministério aqui. E quem acha que tem ministério, outro dia eu prego, tá? Amém? Você está nas mãos de Deus? Posso finalizar essa mensagem? Aquele dia, José, ele mostrou para mim e para você que Deus nunca sai do controle. José, antes de morrer, ele fez um pedido.
José, antes de morrer, ele fez o quê? E qual era o pedido? José disse assim, eu não anotei esse texto, ele disse que quando ele morresse, os ossos dele deveriam ser levados para fora do... Não foi esse o pedido? Não foi esse, gente? Ali, ó, fez eles prestar um juramento. Leve então os meus ossos daqui, antes de morrer. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 13, versículo 19, que é lá na frente, gente. Esse faraó que já morreu, passaram-se muitos anos. E lá na frente, pensa comigo, Giovanni. Era a época do povo meter o pé fora do Egito. Lembra, gente? Escravos. O povo entrou lá com a família, né? E se tornaram escravos. E daqui a pouco, eu sou viajante, gente. Eu imagino o pai falando bem assim, pega o menino. Ó, não deixa. Ó ali, ó, Macaulay Culkin ali, esqueceram de mim. Busca, não deixa ele perdido, não. Pega ele, traz. Fulano, Bertano, traz. Tal. E vai trazendo. Só que daqui a pouco, ele fala bem assim, os ossos de José. E a Bíblia vai dizer que aquele dia eles pegaram os ossos de José e tiraram do Egito. Ô querido, sabe o que está acontecendo aqui? É um Deus de obra tão completa. Porque se ele prometeu que até o osso do cara não ficaria, lá anos depois está se cumprindo uma palavra. Sabe o que eu falo para mim e para você nessa noite? Pai, não desiste de discipular seu filho. Mãe, não desiste, porque você pode morrer depois, mas a palavra vai ficar no coração, o juramento vai ficar no coração, e os ossos dele não ficaram no Egito. Ah, querido, isso se chama soberania de Deus. Soberania de Deus. E Dani tá meio sem voz, né, Dani? Eu também. Ore por nós, gente. A gente viaja amanhã e, meu Deus. Mi maior, Dani.